Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, meus queridos amados irmãos, estamos aqui para mais um estudo bíblico. E o nosso tema de hoje é o outro consolador que não é outro, né? Hoje a teologia ela tem apresentado um outro consolador chamado a terceira pessoa da Trindade, né? Então esse é o outro consolador que a teologia hoje tem apresentado. Mas eu me pergunto, será se isso é realmente uma verdade? Será se as escrituras mostram realmente que esse outro consolador é essa suposta terceira pessoa da Trindade? Então eu peço a você, meu amigo, meu irmão, desde já, que assista esse estudo até o final, pois nós vamos apresentar aqui algo muito interessante além do que é apresentado na teologia. Vamos apresentar algo baseado nas escrituras. Vamos usar o assim diz o Senhor. Então vamos dar início então ao nosso estudo. Introdução. Para compreendermos melhor quem é este outro consolador, precisamos compreender sobre a natureza de Jesus, tanto humana como divina. Feito isto, analisaremos então várias passagens em seu contexto, como bons berianos, à luz da palavra de Deus. Será feita uma profunda análise do texto mais usado pelas religiões cristãs para definir quem seja o outro consolador. Então nós vamos fazer uma análise bem profunda, né? Vamos usar o texto e o contexto como bons berianos, analisar bem essa questão. Regra bíblica para o estudo. Então nós temos aqui uma regra bíblica, né, para o estudo. Regra esta usada pelo próprio Jesus. A primeira regra é não usar o único texto da Bíblia. Não vamos usar só um texto. A segunda regra é não criar uma doutrina baseada neste único texto. Então essa vai ser a regra. E essa regra ela está em Isaías 28:10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Lucas 24:27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então Jesus, quando ele falava dele, do Messias, nas escrituras, ele não usava somente um texto, ele usava toda a escritura. Ele falava ali pelos livros de Moisés, ele falava pelo livro dos profetas, pela lei, pelos salmos, né? Então esse era o método ou a regra usada pelo Messias para falar de doutrinas, de ensinamentos. E é assim que a gente também vai fazer, né? A gente vai usar essa regra, a gente vai decorrer aqui por toda a escritura. Não vamos usar um único texto. O texto de João 14:16. Então esse aqui é o texto usado hoje pela teologia, né, para dar embasamento de que o outro consolador seja essa terceira pessoa da Trindade. Ele se aprofundou muito nesse único texto e principalmente na palavra outro. Pois o texto diz o seguinte: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Aí ele se apega aqui esse outro e pronto, né? Fica ali mesmo. Mas nós vamos analisar com profundidade mais esse termo, esse texto. Analisando o termo outro em grego, né? O termo outro em grego, ele tem dois termos. É allos, outro da mesma espécie, e heteros, outro de espécie diferente. Aqui em João 14:16, o termo grego usado é allos, né? Então quer dizer outro da mesma espécie ou da mesma natureza, né? Então nós vamos trabalhar dentro desse termo, do termo allos, né? O termo héteros está descartado, né? Não é usado aqui em João 14:16, é allos, né? Então nós vamos ver se realmente esse outro realmente é outro mesmo. Muitos trinitarianos têm usado o texto de João 14:6
para dar baseamento a uma suposta terceira pessoa da Trindade. Em particular, o termo outro. Segundo os defensores da Trindade, o termo grego allos no texto refere-se a uma outra pessoa, que não seja o Pai nem o Filho. Veremos agora no Assim diz o Senhor, que nem sempre o termo allos significa literalmente outra pessoa. A terceira pessoa do singular é muito importante, meus irmãos, vocês prestarem atenção nisso aqui. Isso aqui vai nos ajudar muito a entender alguns textos. As pessoas do verbo variam em número, havendo três pessoas do singular: eu, tu, ele. A primeira pessoa do singular é eu. Indica que existe um emissor. Então a pessoa que está falando, no caso que estou falando, é a primeira pessoa do singular. A segunda pessoa do singular é tu. Indica que existe um ouvinte. Então vocês que estão ouvindo são a segunda pessoa do singular. A terceira pessoa do singular, ele, indica que existe uma pessoa no assunto. Então no caso aqui, no nosso estudo, a terceira pessoa do singular é o outro consolador. Pois eu estou falando, primeira pessoa, você está ouvindo, segunda pessoa, e de quem eu estou falando, terceira pessoa do singular. Então é muito importante isso aqui. Jesus e a terceira pessoa do singular. Jesus, nos seus diálogos, você pode ver em todas as escrituras, que ele usava muito a terceira pessoa do singular, referindo-se a ele mesmo. Vejamos aqui alguns textos. Em João 3,15, diz o seguinte: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, nele. Nele é a terceira pessoa do singular, né? Aqui dá de a gente entender, achar que ele está falando de uma outra pessoa, mas não, ele está falando dele mesmo. João 6,29, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Então naquele é a terceira pessoa do singular. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, ele aqui é a terceira pessoa do singular. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele quem? Quem é esse ele que Jesus estava falando? Era ele mesmo. Então ele usou aqui a linguagem da terceira pessoa do singular. Então Jesus ele usava muito isso nos seus diálogos. Ele dificilmente, raramente ele falava na primeira pessoa do singular, sempre falando na terceira pessoa do singular. Isso você vai ver em todo o livro de João, todos os evangelhos, ele falando dele mesmo na terceira pessoa do singular. Vemos que Jesus, por muitas vezes, se referiu a si mesmo como sendo uma outra pessoa. Isso é relatado não só no livro de João, como em todos os evangelhos. O discípulo João era tão apegado a Jesus que chegou a ser chamado de o discípulo amado pelo próprio mestre. Com todo esse convívio íntimo com o mestre, o discípulo João também passou a usar o mesmo método de diálogo usado por Jesus, ao ponto de se referir a si mesmo como outro discípulo ou outra pessoa. Vejamos a seguir alguns textos do livro de João, no qual ele faz referência a si mesmo como sendo outra pessoa. Então nós vamos ver agora textos no qual o próprio João, que escreveu o diálogo de Jesus, que andava em íntima comunhão com o mestre, usando o mesmo método de Jesus, a mesma linguagem, falando dele mesmo na terceira pessoa do singular. João e a terceira pessoa do singular. Está lá em João 18,15. E Simeão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Então esse outro discípulo não é outra pessoa. É o próprio João. Mas aqui dá a entender como se fosse uma outra pessoa. Dá de entender como se João estivesse falando de um outro discípulo. Mas não, ele estava se referindo a ele mesmo. E o mais interessante é que em grego o termo outro é allos, outro da mesma espécie.
Veja como isso é interessante. Se formos dizer que o halos de João 14,16 refere-se a uma pessoa diferente, não sendo a própria pessoa de Jesus, então nós podemos também aqui afirmar que esse outro discípulo não é o João, não era o discípulo João, mas uma outra pessoa. Mas nós sabemos que não. Nós sabemos que esse outro discípulo é o próprio João. Aqui em João 18,16, e Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Né? Então, novamente, nós vemos aqui o termo halos sendo usado por João. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Novamente, em João 20, verso 2, é usado o termo halos, outro da mesma espécie. Né? Então, estamos vendo aqui que nem sempre o termo outro significa realmente outra pessoa, porque o termo outro aqui ele está sendo colocado dentro de um diálogo onde a primeira pessoa está se referindo a uma terceira pessoa, sendo ela mesma. Né? Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Halos novamente. Então, no livro de João, você vai perceber que ele não se refere a ele mesmo na primeira pessoa do singular, né? Sempre na terceira pessoa, ou seja, falando de uma outra pessoa, sendo que é ele mesmo. O mesmo método usado pelo mestre. Aprendemos até aqui que o termo grego halos nem sempre leva o sentido aplicado pela teologia, quando o termo é citado na terceira pessoa do singular. Vamos fazer agora uma profunda análise do texto e contexto do capítulo 14 de João, com base nas informações que já obtemos sobre a terceira pessoa do singular. Então, já sabendo do diálogo de João e do próprio Jesus, no qual ele se referiu a si mesmo na terceira pessoa do singular, vamos fazer agora uma análise do capítulo 14. O verso 17 diz o seguinte: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora eu pergunto, quem é a verdade? O próprio capítulo 14, ele dá essa resposta para nós. Lá no verso 6 diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem é a verdade? Jesus. Então, se trocarmos o termo verdade, aqui do verso 17, ficaria mais ou menos assim o texto. O Espírito de Jesus, né? Não poderiam botar da, porque verdade é um termo feminino, por isso que está da. E como Jesus é um nome masculino, então ficaria de, ou o Espírito de Jesus. Né? Então a verdade é Jesus, então aqui o Espírito aqui é o Espírito de Jesus. Olha só como já está ficando bem mais claro, já está dando para compreender um pouco, né? Então a verdade é Jesus, então esse Espírito da verdade é o Espírito de Jesus. Continuando no mesmo verso, né? Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem era conhecido dos discípulos e habitava com eles? O próprio Jesus ali era conhecido dos discípulos. Né? Por quê? Porque habitava ali com ele. Então é muito interessante isso aqui. E ele ainda prometeu: estará em vós. Né? Vamos para o verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem prometeu voltar e não deixar os discípulos órfãos? O próprio Jesus. Verso 19. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quem seria visto só pelos discípulos e não pelo mundo? O próprio Jesus. Né? Então vemos aqui que o próprio Jesus disse que não seria visto pelo mundo, mas pelos seus seguidores, pelos seus discípulos. Verso 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem estaria nos discípulos e os discípulos nele? O próprio Jesus.
E vejam algo interessante, existe aqui uma promessa de que ele habitaria no discípulo, né? Haveria uma ligação mais íntima, não só algo de estar perto, mas algo mais íntimo, e nós vamos ver isso mais na frente, como seria essa ligação. Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem prometeu se manifestar aos que guardam os mandamentos? O próprio Jesus. Ele diz, eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja que ele não dá embasamento para uma outra pessoa, uma terceira pessoa, mas ele mesmo é que diz, é que promete aqui que ia se manifestar aqueles que guardam os seus mandamentos. Verso 23. Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Veja que a promessa aqui de fazer morada, quem vem com o Pai fazer morada em nós? Jesus. Então Jesus promete aqui, junto com o Pai, fazer morada em nós. Fazer morada em nós. Nós vamos ver mais na frente como será essa morada. Vamos ver textos mostrando como Cristo e o Pai faz morada em nós. O outro consolador e a terceira pessoa do singular. Então aqui está alguns textos, nós vamos ver agora alguns textos que os teólogos usam como base para dizer que o outro consolador é uma terceira pessoa da Trindade, né? Não é o próprio Cristo. Mas nós vemos até aqui que do verso 17 até o verso 23, né, Cristo estava se referindo não a uma terceira pessoa, mas a ele mesmo. A promessa de ir e voltar era dele. A promessa de se manifestar ao seu povo era dele. Não vimos embasamento nenhum para uma suposta terceira pessoa. Mas aqui esses textos eles são usados como essa suposta manifestação dessa terceira pessoa da Trindade. Mas como já aprendemos que tanto João como Jesus usa a terceira pessoa do singular para se referir a si mesmo, com certeza aqui Cristo ele não deixaria nesse diálogo de usar esse método, porque era de costume dele fazer isso. E o assunto do outro consolador ele começa no capítulo 14 e só vai terminar no capítulo 16. Então são 3 capítulos decorrentes desse assunto. E Jesus não deixaria de usar esse método de falar de si mesmo na terceira pessoa do singular. E ele falou nesses versos aqui, no verso de João 14, 26, mas aquele consolador, o Espírito Santo, olha, aqui já dá de entender como se fosse outro, né? Aquele, terceira pessoa do singular, que o Pai enviará em meu nome, esse, olha, terceira pessoa do singular, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade. Olha que ele não coloca o nome dele aqui, ele coloca a verdade. Nós sabemos que a verdade é Jesus. Então seria aquele Espírito de Jesus que procede do Pai. Ele testificará de mim. Não dá uma impressão que realmente é uma terceira pessoa? Que não é o próprio Cristo? Mas não é. Não é uma terceira pessoa. É o próprio Jesus. A terceira pessoa aqui é a terceira pessoa do singular. E a terceira pessoa do singular nesse diálogo é o próprio Cristo, como já aprendemos. Por isso que ele usa o termo ele. Esse ele é a terceira pessoa do singular. Vocês lembram? Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Ele, terceira pessoa. João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. João 16, 13, 14. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vos há de anunciar.
Aqui dá uma impressão que realmente ele estava falando de uma outra pessoa que não seja ele. Mas nós sabemos que isso aqui é um método usado pelo mestre. O mestre, na sua maioria dos seus diálogos, sempre falando, né, na terceira pessoa do singular. E nós já vimos isso no decorrer do texto e vamos ver mais na frente sobre isso. Jesus falou do Consolador por meio de parábolas. Outro detalhe também, né? O capítulo 14 até o capítulo 16 não é um literalismo, não é 100% literal. Jesus também falou por meio de palavra, ao ponto de até os discípulos também não entenderem. Veja o que os discípulos disseram. E disse-vos isto por parábola. Jesus falando: chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então, quando Jesus começou a falar abertamente, olha o que os discípulos disseram. João 16, 29. Disseram os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizeis por parábola alguma. Então eles não estavam entendendo aquele diálogo. Quando Jesus começava a falar de si mesmo, depois já falava de uma outra pessoa, então aquilo dali ficou meio complicado. No capítulo 15 já começa a falar por parábola, falando que ele é o ramo, o pai dele é o lavrador, nós somos a vara. Então isso aí ficou complicado na mente dos discípulos. Então Jesus: olha, eu estou falando agora por parábola, mas vai chegar um tempo que eu não vou falar mais por parábola não. Então quando ele começou a falar abertamente, os discípulos então disseram: mestre, agora realmente, né, não fala mais por parábola. Então muito importante isso aqui. Vamos para essa tabela aqui ver algo interessante, algo que nos chamou muita atenção. O capítulo 14, ele tem 31 versículos. 29 fala de Jesus e 2 fala do outro Consolador. No capítulo 15 são 27 versículos. 26 fala de Jesus e 1 fala do outro Consolador. Capítulo 16 tem 33 versículos. 29 fala de Jesus e 4 fala do outro Consolador. Então vemos que nos capítulos 14, 15 e 16, que abordam o assunto outro Consolador, são totalizados 91 versículos, sendo que 84 que falam diretamente de Jesus e 7 falando do outro Consolador. Então só por aqui já dá para perceber que o outro Consolador não é uma outra pessoa, mas o próprio Cristo, porque são 3 capítulos, são 91 versículos. Se Jesus estivesse realmente falando de uma outra pessoa que não era ele, então o assunto seria 80% sobre esse outro Consolador. Mas não, nós vemos aqui que praticamente 90% dos textos citados nesses capítulos, dos versículos citados nesses capítulos, refere-se diretamente a Jesus. Por quê? Porque o outro Consolador é Jesus. E nesses 7 versículos que fala do outro Consolador, quando Jesus fala, ele usa a terceira pessoa do singular, falando dele mesmo, né? Então, muito interessante isso daqui. Se realmente Jesus estivesse falando de uma terceira pessoa, o assunto todinho, ou completo, ou 90%, seria referente ao outro Consolador, essa terceira pessoa. Mas não, sempre Jesus falando dele mesmo. Olha, eu vou voltar, eu vou me manifestar a vocês, eu vou vir com o Pai me manifestar em vocês, eu estarei ali perto de vocês, né? Eu estarei convosco, sempre dessa maneira, e não dando embasamento para uma suposta terceira pessoa. O Espírito Santo só viria se Jesus fosse para o céu. Aqui outra coisa muito importante, está lá em João 16, verso 7. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. João 7,39. Isto disse ele do Espírito que havia de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Agora, meus irmãos, pegando esses textos aqui, olha a complicação, a complicação que teremos aqui para aqueles que acreditam que o Espírito Santo, o outro Consolador, é uma suposta terceira pessoa. Por quê? Aqui, o que é que Jesus está dizendo aqui? Olha, se eu não for, o Consolador ou a terceira pessoa da Trindade, como alguns creem, não vai vir. Então, a terceira pessoa da Trindade, ela só viria se Jesus subisse ao céu. Se não subisse, ela não vinha.
Por quê? Porque ele está dizendo, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, aí sim, ele vai vir. Agora vejamos alguns textos mais na frente, irmão, para vocês entenderem como isso é complicado. Você acreditar que o Espírito Santo, outro Consolador, é uma terceira pessoa, baseado nesse texto aqui, nessa palavra de Jesus. Mas o Espírito Santo não já estava aqui na terra antes de Jesus subir ao céu? Então, se Jesus disse, olha, se eu não for a terceira pessoa da Trindade, não vai vir não. Então como é que ela já atuava na terra? Vamos ver aqui alguns textos. O Espírito Santo atuando na terra antes de Jesus subir ao céu. Aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou-lhes no ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas 1,41. Então já vemos aqui o Espírito Santo atuando em Isabel. Ou, como diz alguns, a terceira pessoa da Trindade. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Lucas 1,15. Então vemos aqui novamente o Espírito Santo atuando. João 2,25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha, como diz alguns, a terceira pessoa da Trindade era sobre ele. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma contradição? Será se Jesus estava mentindo? Porque ele disse, ó, se eu não for o outro Consolador, ou a terceira pessoa da Trindade, como alguns acreditam, não vai vir. Mas como é que não vai vir se ela já estava atuando? Ela não já estava atuando? Nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo já estava atuando. E os trinitarianos, eles acreditam que o outro Consolador é o Espírito Santo. E aqui fala do Espírito Santo. Não existe 2, 3 ou 4 Espírito Santo. Né? Então como ficaria isso? É complicado, meus irmãos. Essa crença, ela desmente o próprio Jesus. Porque Jesus disse, se eu não for, o outro Consolador não vai vir. E eles dizem que o outro Consolador é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E nós vemos o Espírito Santo atuando desde o nascimento de Jesus até a sua subida ao céu. Mas nós vamos entender, meus irmãos, dentro da verdade, né? Dentro das Escrituras, dentro da verdade, e não da mentira desse dogma. Como compreender as palavras de Jesus, que ele disse que o Espírito Santo, o outro Consolador, só viria se ele fosse. E vamos entender como é que o Espírito Santo já estava atuando na terra antes de Jesus subir ao céu. O Pai em sua natureza divina é Espírito. Aqui está o texto, né? O verso-chave para nós entendermos isso. João 4,24. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus é Espírito. Quando diz que Deus é Espírito, está dizendo aqui que Deus ele tem uma natureza espiritual. Deus é divino. Deus não é um ser carnal. Deus é um ser espiritual. Então Deus é Espírito. E nós sabemos que Deus ele é santo. Então se entendemos que Deus é Espírito e que Deus é santo, então já podemos concluir que Deus ele é um Espírito Santo. Então vai ficar fácil para nós entendermos o que nós falamos anteriormente. O Espírito Santo do Pai é quem atuava na terra antes de Jesus subir ao céu. Então aqui está a verdade. Não era uma terceira pessoa da Trindade, porque o próprio Jesus disse, ó, se eu não for, o outro Consolador não vai vir. Mas quem atuava aqui antes de Jesus subir ao céu era o Espírito Santo do Pai. Está em João 1,31, diz, João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu, como pomba e repousar sobre ele. Algumas versões dizem o Espírito de Deus. Mateus 12,18 diz assim, eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu Espírito e anunciará aos gentios o juízo. Esse verso aqui de João 12,18, ele é uma profecia. Essa profecia está lá em Isaías. Essa profecia dizia que o pai dizia que ele ia pôr seu Espírito sobre o seu filho. E isso aconteceu, essa profecia ela se cumpriu no batismo. O próprio João testificou disso, dizendo que viu o Espírito descer sobre ele. E o próprio Jesus confirma essa profecia.
Em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Ungiu como? No batismo, para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então o próprio Jesus confirma que o Espírito do Eterno era sobre ele, que a profecia de Isaías, citada em Mateus 18, se cumpriu no batismo. Então, vendo esses textos, compreendemos então que o Espírito Santo que atuava antes de Jesus subir ao céu era o Espírito Santo do Pai e não a terceira pessoa da Trindade. Então fica fácil compreender quando se tem um compreendimento da verdade como as Escrituras apresentam e não como a teologia tem interpretado. O Espírito Santo do Pai é quem realizava os milagres de Jesus. Está lá em Mateus 12, verso 22 e 28. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego mudo falava e via. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então vemos aqui um acontecimento no qual uma pessoa que estava cega, né? Ela chegou ali no templo e Jesus então curou. Mas antes de Jesus realizar essa cura, ele leu aquele texto de Isaías, aquela profecia, no qual o Eterno dizia que ia pôr seu Espírito sobre ele. Então ele fez aquela cura. E aqueles fariseus, ao vendo Jesus realizar aquela cura, então os fariseus disseram ali que aquele milagre estava sendo realizado pelos demônios. Ao dizer essa frase, ao fazer essa acusação, eles estariam cometendo um pecado não contra Jesus, mas contra o próprio Deus. Por quê? Porque Jesus estava sendo apenas um instrumento na mão de Deus. O Espírito do Eterno é quem estava realizando aquele milagre. Lucas 11:20, ele é mais enfático sobre esse acontecimento, onde ele diz: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente eu vou chegar do reino de Deus. Então vemos aqui que aquele milagre realizado por Jesus estava sendo feito pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, através do seu Espírito. Então, ao falar isso, a fazer essas declarações de que Jesus estava realizando aquele milagre pelos demônios, eles estavam cometendo a blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo. E aquele Espírito Santo era o Espírito Santo do Pai. Por isso que em Samuel, me parece que em 1 Samuel 2:25 diz que lutando um homem contra outro homem, tem os juízes para o julgar. Lutando o homem contra Deus, quem o julgará? Porque não existe outro mais soberano do que o Pai. Então aqueles fariseus, eles pecaram contra o soberano do universo. E aquelas palavras tornaram-se um pecado imperdoável, uma blasfêmia. Em João 4:10 diz o seguinte: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As obras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então as obras feitas por Jesus eram realizadas pelo Pai. O Espírito do Pai estava sobre ele e realizava aquelas obras. A partir do momento, no batismo de Jesus, quando o Espírito do Pai desceu em forma de pomba, ali ele então foi ungido. E a partir daquele momento, Jesus estava sendo revestido da divindade do Pai, pois Deus é Espírito, Deus é divino e a divindade estava sobre ele. Por isso que em Colossenses diz o seguinte: a plenitude da divindade estava sobre ele. Pois foi naquele momento do batismo, e o próprio Jesus confirmou: o Espírito do Eterno é sobre mim. Então vemos que os milagres que Jesus realizava era pelo Espírito Santo do Pai. O Pai enviou Jesus, está lá em João 5:30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então o Pai enviou Jesus. O Pai deu seu Espírito Santo a Jesus. Então, como ele enviou Jesus, Jesus estava ali na sua natureza humana, precisava de um auxílio, então ele deu o seu Espírito como auxílio. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus enviou então os discípulos, e não seria diferente, pois o Pai enviou Jesus, deu-lhe um auxílio. Jesus também enviou os discípulos, está lá em Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas.
Então, ao enviar os discípulos, eles precisariam então do auxílio. Jesus então deu do seu Santo Espírito aos discípulos. Está lá em João 20, verso 21. E disse por Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Então vemos aqui que Jesus, ao enviar os seus discípulos, deu-lhes o seu poder, a sua natureza também a eles, para que eles tivessem também revestido da sua divindade. Pois quando ele soprou sobre eles o Espírito Santo, Jesus já tinha recebido a sua glória, já tinha recebido a sua divindade de volta. Então os discípulos ali receberam a plenitude da divindade de Jesus, assim como tinham recebido a plenitude da divindade do Pai. E eles então ali, ao receber o Espírito Santo de Jesus, começaram então a pregar o Evangelho, a curar, a perdoar pecado, fazer coisas que eles não podiam fazer antes. Jesus prometeu ir para o Pai e voltar para os discípulos. Essa é uma promessa de Jesus. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ouviste que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me ameis, certamente exultareis, porque eu disse: vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Um pouco e não me vereis, outra vez e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então Jesus sempre prometeu ir e voltar. Está com seus discípulos, está conosco. Jesus, em sua natureza divina, é Espírito. Então, como vimos, Deus é Espírito. A sua natureza é divina, a sua natureza é espiritual. E com Jesus não é diferente. Está aqui em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então Jesus, na sua natureza divina, é Espírito. Quando diz que Jesus é Espírito, quer dizer que ele é um ser espiritual, quer dizer que ele é um ser divino, um ser de natureza divina. E esse texto aqui ele deixa bem claro isso. O Espírito Santo é uma promessa do Pai. Então o Pai prometera enviar o Espírito Santo. Né? Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Atos 1, 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então lembra lá que Jesus pediu ao Pai para enviar o outro Consolador, e o Pai prometeu enviar. Então era uma promessa do Pai enviar o Espírito Santo, o outro Consolador. E nós vimos até agora que o Espírito Santo, esse Espírito Santo não é, esse outro Consolador não é uma terceira pessoa. Não é uma suposta terceira pessoa. Vimos que o Espírito Santo que atuava do nascimento de Jesus até a sua subida do céu era o Espírito do Pai. Então nós veremos aqui daqui para frente que o Espírito Santo que atua hoje não é uma terceira pessoa, mas o Espírito de Cristo. Pois vimos anteriormente aqui que Jesus, na sua natureza divina, é Espírito. Então nós vamos ver agora o Espírito Santo de Jesus atuando. Jesus prometeu estar sempre com o seu povo aqui na terra. Mateus 18, 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mateus 28, 20. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então quem prometeu estar conosco, meus irmãos, não é uma terceira pessoa, é o próprio Jesus, é uma promessa dele. Agora eu pergunto a vocês, quando vocês se reúnem em nome de Jesus, vocês conseguem ver Jesus? Alguém já viu Jesus? Não. Ninguém consegue ver Jesus. Por que ninguém consegue ver Jesus? Porque Jesus está na sua natureza divina. Jesus está em espírito. É por isso que o ser humano, o olho humano não consegue ver. Os anjos são espíritos, eles estão aqui ao redor de nós não conseguimos vê-los. Por quê? Porque eles são espíritos, eles estão na sua natureza espiritual. E a natureza dos anjos, a natureza de Deus, são naturezas celestiais. São naturezas essas que o ser humano, a natureza humana, depois do pecado, ela não consegue mais ver. A não ser que eles se manifestem, a não ser que eles se personifiquem. Aí o ser humano consegue ver, mas fora disso, quando mantém 100% na sua natureza, o ser humano não consegue enxergar. Jesus estava em nosso meio como Consolador, está em nosso meio como Consolador.
Por quê? Porque é uma promessa, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então aqui o texto está dizendo que esse Consolador, ele ia ficar conosco para sempre. E quem foi que prometeu ficar conosco para sempre? O próprio Jesus, que diz que até a consumação do século estaria em nosso meio. Então não é outro, meu irmão. Aqui está descartado totalmente a existência de uma terceira pessoa, de um outro Consolador que seja uma terceira pessoa. Nós estamos vendo até aqui que o próprio Jesus é o outro Consolador que prometeu estar conosco. O outro Consolador foi derramado no Pentecostes como promessa do Pai. Então, ao prometer, o Pai cumpriu essa promessa. Está lá em Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo se lhe concedia que falasse. Atos 2:33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Então essa promessa do Pai, ela se cumpriu no Pentecostes. E nós vamos ver ela sendo cumprida mais ainda em alguns versos na frente. O Pai cumpriu sua promessa enviando o Espírito Santo de Jesus. Então, como o Pai prometeu enviar o Espírito Santo, essa promessa ela tinha que estar registrada. Em Gálatas 4:6 diz o seguinte: porque sois filho, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Então o Espírito que Deus enviou, que foi pedido pelo Filho, foi o seu Filho, mas não mais na sua natureza humana, agora na sua natureza divina. Então o Espírito Santo de Jesus é que o Pai enviou, está aqui no nosso meio. Está aqui a promessa, meu irmão. Está aqui o cumprimento da promessa. Gálatas 4:6. Porque sois filho, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, não enviou uma outra pessoa, uma terceira pessoa. Não existe essa promessa na Bíblia, não existe o cumprimento dessa promessa. Em momento nenhum na Bíblia você vai ver um texto de Deus dizendo que enviou uma terceira pessoa, que não seja o Espírito de seu Filho. Jesus deu uma porção do seu Santo Espírito ao discípulo antes do Pentecostes. Então até o Pentecostes, até a sua subida ao céu, teria muito tempo. Então Jesus deu ali um pouco do seu poder, um pouco da sua natureza, para auxiliar os seus discípulos até a sua subida ao céu. Por quê? Porque ele já tinha sido glorificado, ele já tinha ressuscitado, já tinha recebido a sua natureza divina de volta. Em João 20, verso 1-22 diz: e disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo, recebei o meu poder, recebei a minha natureza, recebei o meu Espírito. Então a partir desse momento eles passaram a pregar o Evangelho, a curar, a expulsar demônios, a ressuscitar, a perdoar pecados. Jesus possuía a natureza divina antes de vir à terra. Então antes de vir à terra, Jesus possuía a natureza espiritual. Jesus era espírito antes de vir à terra. Filipenses 2:6, que tendo a natureza de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então o texto aqui é bem claro, Filipenses 2:6. Tendo a natureza de Deus, ele não quis ser igual a Deus. Então Jesus, quando estava no céu, ele tinha a natureza de Deus, ou seja, a natureza divina. Então Deus é espírito, Jesus também é espírito. Em 1 Coríntios 15:45 diz o seguinte: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Então Jesus é espírito. Está bem claro aqui a sua natureza divina, a natureza espiritual. Então quando a Bíblia diz o Senhor é espírito, está dizendo que o Senhor é divino. Jesus é um ser espiritual, assim como o Pai. Jesus tomou a natureza humana ao vir à terra. Então ao vir à terra, o que ele fez? Se esvaziou. Está em Filipenses 2:7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então quando ele se esvaziou da sua natureza divina, ele tomou a forma do homem, ficando assim incapacitado de fazer certas coisas. É por isso que ele pediu esse auxílio e o Pai enviou o auxílio. Qual foi o auxílio? O Espírito Santo do Pai. Então o Espírito Santo do Pai estava sobre ele, sobre aquele Jesus humano. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um
que como nós, como seres humanos, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 2,16, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Gálatas 4,4, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veja que nós lemos Gálatas agora há pouco, falando que ele enviou o Espírito de seu Filho. Então nós vemos aqui os dois envios nas duas naturezas. Primeiro, ele foi enviado como humano, nascido de mulher. Depois da sua ressurreição, ele subiu ao céu e foi enviado novamente, mas agora em Espírito. Jesus está no nosso meio, na sua natureza divina. 2 Coríntios 3,17 diz, o Senhor é Espírito, o Senhor é um ser divino. Jesus é um ser celestial, um ser espiritual. Mateus 18:20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Agora pergunto, por que nós não conseguimos ver Jesus? Porque ao nos reunirmos em nome de Jesus, não conseguimos vê-lo. Porque ele está na sua natureza divina, porque ele está em espírito. É o Espírito Santo de Jesus que está aqui conosco. Não conseguimos ver porque o olho humano, a natureza humana, depois da queda, não conseguiu mais ver os seres celestiais, a não ser que eles se personifiquem. Jesus e o Pai habitam em nós em espírito. Está em João 17:23, em João 14 também nós vimos isso, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Veja que o nós aqui não é 3, mas somente o Pai e o Filho. Então o Pai, ele está no Filho, e o Filho está em nós. De que forma? Pelo seu Espírito. Então quando o Espírito Santo de Jesus habita em nós, também automaticamente está habitando o Espírito do Pai. Por quê? Porque o Pai está no Filho. E como o Filho está na sua natureza divina, ele habita em nós, e automaticamente nós temos o Pai e o Filho habitando em nós, fazendo morada em nós, como ele prometeu. Verso 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e os que os têm amado a eles, como tens amado a mim. Veja, que Jesus diz assim, que tu me enviaste a mim. Lembra do texto que Jesus diz que enviou o Espírito de seu Filho? E ele diz que vai estar em nós, o Pai nele e ele em nós. De que forma? Através da sua natureza divina, através do seu Santo Espírito. Então, quando o Espírito de Cristo habita em nós, automaticamente o Pai também está fazendo morada em nós. Então, o Pai e o Filho faz morada nos seus discípulos, nos seus servos, através do seu Santo Espírito. Jesus na natureza humana e divina após a ressurreição. Então a Bíblia ela mostra claramente Jesus fazendo uso das duas naturezas, algo que nós não vemos antes da sua ressurreição. Está lá em Lucas 24, 30, 31. Aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhe. Olha, Jesus desapareceu. Essa ação de desaparecer era algo que Jesus não fazia antes e agora passou a fazer. Por quê? Quando ele foi visto, foi reconhecido, então aqueles discípulos eles viram a sua natureza humana. Mas quando ele desapareceu, ele usou a sua natureza divina. João 20, versos 19, diz o seguinte: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, trancada, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhe: paz seja convosco. Olha algo interessante. Os judeus estavam numa casa, tudo trancado, com medo dos judeus. De repente Jesus aparece no meio deles, sem arrombar nenhuma porta, né? Como é que ele fez isso? Quando ele entrou naquela casa que estava fechada, ele usou então a sua natureza divina. Então, para ser visto pelo discípulo, ele usou então a sua natureza humana. É tal que Lucas, ele relata isso mais claramente. Lá em Lucas 24, 29. Vede as minhas mãos e os meus pés, isso que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então vocês veem, eu sou humano. Está aqui, toque em mim, eu tenho carne e tenho osso. O espírito não tem carne e não tem osso. O que Jesus quis dizer?
um ser celestial na sua natureza, Jesus na sua natureza divina, não tem carne, não tem osso como o ser humano. Ele é um ser pessoal, porém a sua matéria, a sua natureza não é composta como a nossa, de carne e ossos. Como nós fomos feitos do barro e transformamos em carne e ossos. Então Jesus está dizendo, um espírito, ele não tem carne, ele não tem osso. Então Jesus estava ali se manifestando na sua natureza humana, pois usou a sua natureza divina para entrar naquela residência, na qual estava trancada. Então nós vemos aqui Jesus usando as suas duas naturezas, a humana e a divina, após a sua ressurreição. Jesus é nosso mediador na sua natureza humana. Outra prova disso é 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então quem está intercedendo pelo homem no santuário celestial não é o Jesus divino, não é o Jesus na sua natureza divina, mas é o Jesus na sua natureza humana. Por quê? Porque quem morreu na cruz não foi o Jesus divino, foi o Jesus humano. Porque o Jesus divino não morre, mas o Jesus humano morreu na cruz e está intercedendo pelo ser humano no santuário celestial. É por isso que o texto diz Jesus Cristo homem, né? Então vemos aqui Jesus hoje, ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. É o único ser com duas naturezas. O Espírito Santo de Jesus agindo na terra em favor dos discípulos. O Espírito Santo de Jesus que socorria Paulo. Filipenses 1,19. Porque sei disto que me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo que socorria Paulo era o Espírito Santo de Jesus, né? Então o Espírito Santo de Jesus é que socorria Paulo nas suas viagens. O Espírito Santo de Jesus que orientava Paulo em suas viagens. Nós vemos em Atos 16, versos 6 e 7, e passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então o Espírito Santo de Jesus não permitiu eles irem para Betínia, né? Então vemos que o Espírito Santo de Jesus é quem ajudava Paulo. O outro consolador que foi prometido para dar suporte aos seus discípulos não era uma terceira pessoa, mas o próprio Jesus, não mais em carne, mas em espírito. O Espírito Santo de Jesus inspirou os profetas sobre o Messias. Então quem inspirou os profetas a falar sobre o Messias foi o Espírito Santo de Jesus. E nós vemos em 1 Pedro 1,11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que o Cristo havia de vir e a glória que ele havia de seguir. Então o Espírito Santo de Jesus é que profetizou, usando os profetas, que o Messias haveria de vir, né? Então fica bem claro aqui. Quem é o outro consolador segundo os escritos de Ellen White? Nós vamos ver agora alguns textos dentro dos escritos de Ellen White, né? Mostrando que o Espírito Santo, o outro consolador que está na terra hoje, não é uma terceira pessoa, mas o Espírito Santo de Cristo. A razão por que as igrejas estão débeis e fracas e prontas para a morte é que o inimigo trouxe influência de natureza desencorajadora para repousar sobre as almas temerosas. E ele procurou tapar Jesus da visão deles como consolador, como o único que reprova, que adverte, que admoesta, dizendo que esse é o caminho e andai por ele. Então Ellen White está dizendo aqui que Satanás ele tenta tampar das pessoas a visão de que Jesus é o Consolador. Aqui outro, não há Consolador como Cristo, tão terno e tão verdadeiro. Revista Adventista, 26 de outubro de 1897. O Salvador é o nosso Consolador. Isto eu tenho provado que ele é. Manuscrito Relês, volume 8, página 49. Então fica bem claro aqui Ellen White dizendo que Jesus é o nosso Consolador. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí Ellen White faz o seguinte comentário. Isto refere-se à onipresença do Espírito de Cristo chamado Consolador. Viu? A própria Ellen White ela confirma isso aqui.
O Espírito Consolador que está hoje aqui é a onipresença do Espírito de Cristo, ou seja, a onipresença do próprio Cristo. Através da fé olhamos para Jesus, a nossa fé rompe as sombras e adoramos a Deus por seu maravilhoso amor, ao dar a Jesus o Consolador. Jesus está no céu e no meio da igreja por meio do seu Espírito Santo. Então Jesus ele está no céu, no santuário celestial, e ao mesmo tempo está aqui no meio da sua igreja. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser por meio de seu Espírito o ministro da igreja na terra. Então, enquanto ele está ministrando no santuário celestial, na sua natureza humana, ele está ao mesmo tempo aqui no nosso meio, onipresente por meio do seu Santo Espírito. Não é uma terceira pessoa que está aqui, mas o próprio Cristo em Espírito. Nós vemos nesse próximo texto de Ellen White que ela diz: e quanto todos se dirigirem o convite para irem a ele e serem salvos, comissiona seus anjos para prestar divino auxílio a toda alma que a ele se achega, com arrependimento e contrição. E pessoalmente, veja, pessoalmente, por meio de seu Espírito Santo, está no meio da sua igreja. Ou seja, pessoalmente, por meio da sua natureza divina, por meio da sua natureza santa, ele está aqui no meio da sua igreja. Então fica claro, meus irmãos, não é uma terceira pessoa, não é outra pessoa, mas o próprio Cristo, o outro Consolador. O próprio Cristo é que está no meio da sua igreja, ajudando e consolando, né? Os textos são bem claros. Jesus soprou o seu Espírito Santo sobre os discípulos. A Bíblia confirma, Ellen White também confirma isso. Cristo soprou sobre o seu discípulo e disse: recebeu o Espírito Santo. Cristo é representado pelo seu Santo Espírito. Hoje, em toda parte da sua grande vinha moral, dará ele inspiração do seu Santo Espírito a todos contritos de espírito. Algo interessante aqui, meus irmãos, nesse texto, é que algumas pessoas não compreendem quando diz que Ellen White fala que o Espírito Santo é o representante de Cristo. Eles não conseguem entender isso. Como é que uma pessoa vai representar, é representante de si mesmo? É porque o Cristo, o Espírito Santo, o Cristo espiritual, o Cristo divino, ele é representante do Cristo humano. Lembram que ele estava na terra, teve que ir para o Pai? E como está com seu serviço no santuário celestial, ele precisava auxiliar os seus discípulos. Então, o Cristo humano, ao estar no santuário celestial, mediano pelo ser humano, ele então envia o seu Santo Espírito. Então a sua natureza divina entra em ação. A sua natureza divina entra em ação e começa a auxiliar a sua igreja aqui na terra. Então o Espírito Santo, ou Espírito de Cristo, é o representante do Jesus humano. O Jesus divino é o representante do Jesus humano. E nós vamos ver textos mais esclarecedores na frente. Jesus é o Espírito Santo que desceu no Pentecoste. No Pentecoste quem desceu não foi uma terceira pessoa, mas o próprio Jesus, diz aqui Ellen White: eis que estou convosco todos os dias. Quando no dia de Pentecoste desceu o Consolador prometido, e foi dado o poder do alto, e a alma dos crentes se estremeceu, com a presença sensível do Senhor que ascendera ao céu. Então quem foi o Senhor que subiu ao céu? Jesus. Então a presença que estava ali no Pentecoste era a presença de Jesus, mas não o Jesus humano, o Jesus divino. Jesus está conosco por meio do seu Espírito Santo. Portanto, irmãos, vos peço que não desfaleçais, por motivo das experiências probantes que estão perante vós. Jesus estará conosco, ele irá diante de vós. Mas como que Jesus vai estar conosco? Como que Jesus vai diante de nós? Aí ela responde: pelo seu Espírito Santo, preparando o caminho, e será o vosso auxiliador em todas as circunstâncias. Auxiliador, o que é auxiliador? Auxiliador é o mesmo que consolador, ajudador, advogado. Então quem está no nosso meio, quem está conosco, é o próprio Jesus, pelo seu Espírito Santo, ou pela sua natureza divina, que é santa. Jesus nos deu o seu Espírito Santo como poder para vencer o pecado. Então vemos aqui, já lemos esse texto, portanto, os irmãos, Jesus prometendo estar conosco pelo seu Espírito Santo. E aqui nós temos outro texto, Deserto das Nações. Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária
e cultivada para o mal, e gravar o seu próprio caráter em sua igreja. Então Cristo, ele deu o seu Espírito Santo como um poder para nós vencer o mal. Então nós só vencemos o mal através do Espírito de Cristo, porque quando o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Jesus habita em nós, automaticamente ele e seu Pai está habitando em nós, está nos dando força. Então nos revestimos da divindade de Jesus e conseguimos então vencer o mal. Existe um só Espírito Santo, né? Como nós falamos aqui da ação do Espírito Santo antes de Jesus subir ao céu, que era o Espírito Santo do Pai, depois nós começamos a falar do Espírito Santo do Filho, que foi depois que ele subiu ao céu, ele enviou o seu Santo Espírito, né? O próprio Pai lá em Gálatas fala que enviou o Espírito de seu Filho. Aí às vezes você se pergunta, mas é dois Espíritos? Não. Nós sabemos que o Pai é Espírito, Jesus é Espírito. E quando fala que eles são Espírito, quer dizer que eles são seres divinos, eles têm a natureza divina. E o Pai e o Filho, eles compartilham da mesma natureza. Pois a Bíblia diz que há um só Deus, um só batismo, um só Espírito. E Ellen White, ela diz o seguinte: sejam eles agradecidos a Deus por sua múltipla misericórdia, manifestando-se amáveis uns com os outros. Possuem eles um só Deus, apenas um Salvador e um só Espírito, o Espírito de Cristo. Por que ela diz o Espírito de Cristo? Porque hoje quem está agindo no nosso meio é o Espírito de Cristo. E quando o Espírito de Cristo habita em nós, automaticamente o Pai habita também, porque o Pai e o Filho, eles são um em natureza. São pessoas diferentes, porém compartilham do mesmo Espírito, compartilham da mesma natureza. Então, ao Espírito Santo de Cristo, a natureza de Cristo habitar em nós, automaticamente o Espírito do Pai, a natureza do Pai também está habitando em nós. Por quê? Porque ambos compartilham do mesmo Espírito. Lembra do texto lá de João 17? Eu neles e tu em mim. Tu em mim, Pai, e eu neles. Então o Pai está no Filho e o Filho está em nós. De que forma? Pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo de Jesus. O Pai e o Filho habitam em nós pelo Espírito Santo. Está bem aqui o texto. Ellen White, ela é bem clara sobre isso. Ele é um sumo sacerdote misericordioso, implorando em seu favor. Ele enviará seu representante, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é representante de quem? Do Jesus humano. O Espírito Santo de Jesus é o representante do Jesus humano. Porque ele diz: eu não vou deixar vocês sem conforto. Eu virei a vocês. Olha quem prometeu vir. Pelo Espírito, pela natureza divina, o Pai e o Filho virão e farão sua morada com você. Então Ellen White, ela está sendo bem enfática aqui em dizer que pela natureza de Jesus, ou seja, pelo Espírito de Cristo, porque ela disse há um só Deus, um só Salvador, um só Espírito, o Espírito de Cristo. Então pelo Espírito de Cristo, o Pai e o Filho estão fazendo morada em nós. Então está bem claro aqui o texto. Jesus é o próprio Espírito Santo Consolador hoje. Ellen White diz isso. Se você chegasse para Ellen White e perguntasse: Ellen White, quem é o Espírito Santo hoje? Quem é hoje o outro Consolador? Olha a resposta de Ellen White. Manuscrito Relês, volume 14, página 84. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é enviado a todos os homens para lhe dar suficiência, que através de sua graça podemos ser completos nele. Então Ellen White está sendo bem clara, dizendo que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E ela, nesse outro texto, Manuscrito Relês, volume 14 também, ela explica o porquê que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Porque impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente, é o que nós temos mostrado aqui. Então foi para a vantagem deles, o discípulo, que ele deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser o seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade, independente dela. Então, Ellen White, ela deixa bem claro aqui que Cristo, ele não poderia estar em todo lugar porque ele estava na sua natureza humana, ele não poderia fazer certas coisas, ele não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, para a vantagem dos discípulos, para poder estar com os discípulos em vários lugares, foi que ele foi para o Pai, enviou o Espírito Santo, o seu sucessor na terra. Aí você me pergunta, como é que a pessoa é sucessor dele mesmo? Mas aqui não quer dizer a própria pessoa de Jesus, o próprio Jesus humano.
Lembra? Olha o comecinho do texto, impedido pela humanidade. Então o Espírito Santo aqui, esse outro Consolador, ou Espírito Santo de Jesus, é o sucessor do Jesus humano. Então agora quem está agindo não é mais o Jesus humano, mas o Jesus divino. Então o Jesus divino é o sucessor do Jesus humano. Por quê? Porque para a vantagem dos discípulos, por estar impedido pela humanidade, o Jesus humano foi para o Pai e enviou o Jesus divino. Ou seja, Jesus, o único ser com duas naturezas. Então Jesus na natureza humana não podia fazer nada. Então ele precisou ir para o Pai, pois precisaria terminar o seu serviço no santuário celestial. E para poder auxiliar os seus discípulos, Jesus envia então a sua natureza divina. Como? O seu Espírito Santo. É por isso que Ellen White diz, o Espírito Santo é ele mesmo, mas despido da personalidade humana, e independente dela. Então o Jesus divino não depende do Jesus humano. Outro texto aqui. Nós queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Se formos comungar com Deus, teremos força, graça suficiente. Então Ellen White está dizendo aqui que o Espírito Santo é Jesus. Nós queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Então não precisa mais provas mais cabíveis de que essa. Está bem claro aqui. Como acreditavam os pioneiros da Igreja Adventista? Será que alguns pioneiros acreditavam diferente? Hoje nós cremos, apresentamos dentro das Escrituras, apresentamos dentro dos escritos de Ellen White, que o Espírito Santo, o Consolador, o outro Consolador, não é uma terceira pessoa, mas o próprio Jesus. O Espírito Santo hoje é o Espírito Santo de Jesus. É o Jesus não mais em carne, mas o Jesus em espírito, o Jesus divino. E os pioneiros acreditavam dessa forma. Temos aqui E.J. Wagner, Cristo em Sua Justiça, página 23, ele diz o seguinte: aqui nós encontramos que o Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus como o Espírito de Cristo. Então ele está dizendo aqui que tanto o Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus como é o Espírito de Cristo. Por quê? Porque ambos compartilham do mesmo Espírito. Ambos compartilham da mesma divindade, da mesma natureza. Uri Smith, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele também é o Espírito de Cristo. Ou seja, a divindade de Deus é a mesma divindade de Jesus. A natureza de Deus é a mesma natureza de Cristo. É isso que ele quer dizer. J.N. Longburg. Aprendemos por esta linguagem que quando nós falamos do Espírito de Deus, nós estamos falando da sua presença e poder. Então quando eu falo do Espírito de Cristo, eu estou falando do poder e da presença dele. Quando eu falo do poder do Espírito de Deus, eu estou falando da presença e do poder dele. Eu não estou falando de uma terceira pessoa. Eu estou falando da própria pessoa do Pai ou da própria pessoa do Filho. Conclusão. Assim concluímos, com base nas Escrituras Sagradas, que o outro Consolador é o próprio Cristo, não mais em carne, mas em espírito. Então, meus irmãos, ficou bem claro. Não tem como ter dúvida. Não tem como ter dúvida de que o Espírito Santo, o outro Consolador hoje, é o Espírito Santo de Cristo. É o próprio Jesus, não mais em carne, mas em espírito. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo de Jesus possa habitar nos vossos corações. E vamos ter cuidado, meus irmãos. Vamos ter cuidado de estar colocando um terceiro ser nas vossas vidas. Porque nós sabemos que a terceira pessoa que quis tomar o lugar de Jesus lá no céu, não era outro, mas o próprio Satanás. Foi ele que se quis colocar no meio de duas pessoas, no meio do Pai e do Filho. E hoje, dentro da teologia, eles têm colocado um ser diferente, um ser que não existe, que existe somente na mente dele. Um ser esse que nada mais é do que o próprio Satanás, e criou então essa ideologia dessa terceira pessoa da Trindade, desse outro Consolador, deixando o Mestre de lado, fazendo das palavras de Jesus umas palavras mentirosas, pois o próprio Jesus disse: e estarei convosco para todo sempre. Onde tiver 2 e 3, quem vai estar no meio não é outro não, quem vai estar no meio é eu, por meio do Espírito Santo, por meio do meu Espírito, ou por meio da minha natureza. Então a promessa de estar no nosso meio não foi a promessa de um terceiro ser, pois vimos que o próprio Deus, ele enviou aos nossos corações, não foi uma terceira pessoa, mas o Espírito Santo de Cristo.
Então que o Espírito Santo de Cristo possa habitar nos vossos corações e você possa arrancar do seu coração esse terceiro ser e jogar fora. Pois isso é um dogma, que é um vinho de Babilônia que tem surgido e tem dado a bebida a todas as nações. Todas as denominações hoje bebem desse vinho. Tem colocado esse terceiro ser nos vossos corações, no meio de vós. Um ser que não pode consolar ninguém. Porque só quem pode consolar nós é Jesus. Foi Ele que passou o que passamos. Essa terceira pessoa, ela não tem nada o que dizer. Ela não fez nada por nós. Ela não teve nenhum sofrimento por nós. Ela não sentiu o que nós sentimos. Mas o Jesus divino, esvaziou-se da sua natureza. Tomou a forma de ser humano. Passou o que nós passamos. Mas subiu ao céu. Está à direita do Pai, intercedendo por nós. E enviou-nos esse auxílio, que é o seu Santo Espírito. Então, meus irmãos, compartilhe esse vídeo. Passe esse vídeo para frente, divulga nas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, Facebook. Vamos mostrar aos nossos irmãos a verdade. Mostrar que eles estão crendo no terceiro ser, que não é o ser de Jesus. Que esse terceiro ser nada mais é do que Satanás querendo se introduzir novamente aqui na terra, no meio do Pai e do Filho. Então que possamos, meus irmãos, colocar na mente e no coração dessas pessoas o Espírito Santo verdadeiro, que é o Espírito Santo de Cristo. Que todos possam ficar na paz do nosso Senhor Jesus.